vamos dar início à mensagem de hoje. Hoje, nós não vamos fazer aquele culto no lar que costumamos fazer, mas eu estou aqui no templo da igreja e vamos fazer hoje aqui, não é? Não deixaremos por isso de cultuar ao nosso Deus, de adorá-lo em espírito e em verdade. O que importa é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para isso, convidamos aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33. Eu vou aguardar que os irmãos também abram as suas Bíblias. Ezequiel, capítulo 33. Ok? Tempo suficiente, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Que e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, esse foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Amém. Vamos orar nesse instante? Abaixe sua cabeça e fale com Deus. Querido Deus, Pai nosso e do Senhor Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti, ó Deus, suplicantes da Tua graça, da Tua direção, ó Deus, da Tua ajuda nesse instante. Porque somos falhos, temos pecado contra o Senhor e por isso suplicamos que o Senhor nos perdoe e nos livre das nossas iniquidades. Que haja temor em nossos corações e conversão para o Senhor, sempre. Ó Deus, nesse instante que nos reunimos, ó Deus, como igreja, diante do Senhor, em espírito e em verdade, pedimos que o Teu Espírito dirija a cada vida que está cultuando ao Senhor nesse momento. Dá-nos, ó Deus, alegria no Espírito para louvar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor e para ouvir também a Tua palavra, que ela encontre morada em nossos corações e em nossas vidas. Ajuda-nos, portanto, Senhor, e recebe esta adoração que fazemos a Ti. Nós te suplicamos e desde já te agradecemos, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Bem, irmãos, estamos bem limitados aqui, não é? Quanto às nossas condições, não é? De louvar principalmente hoje. Mas, não é? Isso não nos impede de cantar um hino ao Senhor. Um momentinho só, irmãos. Vamos. Hino de número 221. Hino de número 221.
do nosso inário presbiteriano. Eu vou tentar colocar a melodia aqui. Vamos aguardar um minuto só para nós colocarmos a melodia. Hino 221. Enquanto isso, os irmãos vão abrindo os seus inários, aquecendo a voz, para nós cantarmos Um Vaso de Bênção, é o nome desse hino. Um momento só, irmãos. Vamos aumentar o som aqui. Eu espero que não que toque, né, sem intervalo, sem paradas, esse hino aqui. Vamos aguardar mais um momentinho. Quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso
e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso de anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Continuando no intuito de adorar a Deus, eu os convido para mais uma leitura da palavra de Deus nessa noite. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. Tenho certeza que todos os irmãos que estão nos assistindo ou estão prestando culto juntamente conosco, melhor dizer agora, conhecem a passagem. Mateus 28, verso 18 ao 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez, já nos preparando para a mensagem dessa noite, a palavra de Deus, que Deus nos colocou no coração para adorarmos Ele. Abaixe sua fronte, fale com Deus mais uma vez. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nos achegamos mais uma vez a Ti. Nos lido na Tua santa palavra, que é dever, ó Deus nosso, de pregar o Evangelho. O Senhor deu essa responsabilidade aos profetas no Antigo Testamento. Ó Deus, de forma especial, nós vimos ali em Ezequiel que era função do atalaia avisar, ó Deus, os moradores da cidade quando um perigo se aproximava. E assim o Senhor fez uma analogia com a responsabilidade dos profetas do Senhor, inclusive de Ezequiel, que deixou escrito essa palavra para nós. Mas também vemos, Senhor, que com o advento do Messias, o advento de Cristo, essa mensagem foi distribuída agora a todos da igreja através da grande comissão, do comissionamento que Jesus fez aos seus discípulos, dizendo para ir a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então agora, ó Deus, essa é uma responsabilidade de cada um que tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida. É obrigação nossa, obrigação da igreja, dos membros do corpo de Cristo,
anunciar o Evangelho a todas as pessoas do mundo. Ó Deus, portanto, que possamos cumprir, que possamos ser obedientes a esse mandato, não somente enviando, como fazemos, ó Deus, missionários, que é nosso dever também de sustentá-los nas suas idas, ó Deus, nos lugares mais longínquos, muitas vezes sacrificando as suas idas, sacrificando, ó Deus, as suas famílias para levar o Evangelho a quem não te conhece. Mas é obrigação nossa também, da igreja como um todo, de proclamar esse Evangelho a todas as pessoas que nós encontrarmos, porque foi assim que Jesus Cristo nos comissionou. Faze-nos isso, ó Deus, portanto. Dá-nos o arder no coração, o desejo, ó Deus, e também o poder para anunciar esse Evangelho. Que nesses dias difíceis que temos vivido, que a Tua palavra nos incomode, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos impulsione a levar esse Evangelho, porque Cristo está voltando, porque a cada dia, ó Deus, nos aproximamos mais do final de todas as coisas. E nós queremos assim, ó Deus, sermos encontrados fiéis ao Senhor e à palavra do Senhor. Ajuda-nos, portanto. E nesse instante, ó Deus, usa a nossa vida. Fala ao nosso coração. Admoesta-nos, adverte-nos, abre o nosso entendimento e dá-nos coragem para ouvir e atender o Teu chamado. Nós oramos assim, agradecidos por todas as vidas que o Senhor tem levantado nessa igreja, nessa congregação, e que o Senhor tem sustentado. Continua a fazer assim, ó Deus, e a usar-nos para que o Teu nome seja conhecido de todas as pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Eu os convido para abrir as suas Bíblias em Atos capítulo 20. Nós estamos expondo, não é, há muito tempo já, há mais de anos aí, o livro de Atos, e ora saímos dele e pregamos uma outra palavra que o Senhor nos manda, mas sempre estamos aqui, né? Pretendemos expô-lo completamente. Estamos no capítulo 20, portanto. E agora chegamos no discurso de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo não estava em Éfeso, Paulo estava em Mileto, não é? Que distancia 48 quilômetros de Éfeso. Mas ele manda chamar, quando ele chega a esse porto, não é? A essa cidade de Mileto, provavelmente o navio ficava ali 3, 4 dias, e era o tempo suficiente para que alguém fosse à cidade de Éfeso, trouxesse os presbíteros e Paulo pudesse então falar com eles, inclusive se despedir deles, uma vez que o Espírito Santo já havia falado ao coração do Paulo que seria a última vez que eles veriam o rosto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aproveita essa oportunidade para se despedir ali dos seus irmãos, de amigos provavelmente, mas mais do que nunca de anunciar-lhes a palavra de Deus, não é? E lembrar-lhes as condições em que foi pregado o evangelho a eles e a condição agora deles, né? Porque uma coisa é nós estarmos diante das pessoas que conhecemos, não é? E outra coisa é estar longe das pessoas que conhecemos. Como agimos, né? Quando estamos na presença do nosso pai, por exemplo, na presença da mãe, na presença da nossa família. Como é que nós agimos longe da presença dessas pessoas? Não é? Será que é igual quando estamos presentes? Então, Paulo, preocupando-se com isso, ele vai exortar aqueles irmãos, não é? Porque ele vai agora ficar ausente para sempre, eles não vão ver mais. E Paulo teme por suas vidas, não é? Paulo teme pela igreja, Paulo sofre com isso e ele aproveita essa oportunidade então para advertir a igreja. É um discurso longo,
Porém, nós vamos tentar fazer uma série de sermões aqui nesse discurso. Eu pretendo fazer 3 sermões, então o de hoje vai pegar 2 aspectos principais desse discurso do apóstolo Paulo, certo? E nos próximos sermões, aí, Deus preparando, nós vamos trazer os demais aspectos desse sermão, desse discurso de Paulo, que é um discurso espetacular, né? Assim, nos traz muitas lições realmente, muitas instruções para que possamos estar firmes na presença do Senhor como igreja. Eu gostaria de ler a partir do verso 13, apesar que nós vamos ficar ali do verso 17 ao verso 23 por aí, mas nós vamos ler a partir do verso 13 até o final do verso 38, certo? Mas, como eu disse, nós voltaremos em outros sermões a explanar sobre esse texto, porque não tem como explaná-lo de uma só vez, não é? Há aqui muitas lições para a igreja. Diz assim, portanto, Paulo, os irmãos lembram que tinha saído de Éfeso, né, por causa daquela confusão de Demétrio, tinha passado pela Macedônia e a Grécia, e agora tinha acabado de sair de Troade, onde ele fez um discurso longo até meia-noite, e Eutico caiu morto, e Paulo o ressuscitou. Mas agora ele está embarcando para Assos, né? E vai chegar a Mileto, como eu disse, dista 48 quilômetros de Éfeso. A partir do verso 13, então, diz assim: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Então, Lucas, com os companheiros de Paulo, foram navegando e Paulo foi a pé, ou algum animal, mas por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios, no dia imediato tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados.
De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém. Muito bem, irmãos, já oramos, já pedimos a bênção de Deus. E eu gostaria de começar essa prédica perguntando a você se você se considera um proclamador da palavra de Deus. Você que está participando hoje, você se considera alguém que proclama a palavra de Deus? Você prega o evangelho às pessoas? Sinceramente, eu espero que sim, porque é muito evidente através da grande comissão dada por Jesus à igreja, que é responsabilidade nossa, é responsabilidade da igreja a evangelização do mundo. A nível de proporção, certamente é mais responsável a uns do que a outros, não é verdade? É mais responsável a um do que a outro. Não há dúvida disso, de que alguns são mais responsáveis que outros. Mas ainda assim a responsabilidade cabe a todos, por causa da grande comissão. Diante dessa tese, não minha, mas da própria palavra de Deus, como nós lemos em Mateus 28, 18 a 20, diante então dessa tese, eu me pergunto, faço uma pergunta para mim, e eu gostaria que vocês fizessem para si. Como será que eu tenho me portado diante das pessoas que devo evangelizar? Como eu tenho me portado diante das pessoas? Certamente as pessoas têm uma visão ao meu respeito, mas qual a visão que eu tenho de mim mesmo? Será o suficiente para dizer como Paulo que estou limpo do sangue de todos? Não é? Nós vemos o apóstolo aqui no verso 26, portanto eu vos protesto. A palavra protestar aqui, né, é uma palavra solene, não quer dizer nada assim que Paulo está bravo com eles, mas ele está divulgando, ele está protestando, né? Como os protestantes fizeram, não é? Protestaram que era do Senhor Jesus Cristo, daí o nome protestante. Então Paulo está falando isso. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Será que nós podemos dizer isso? Eu posso dizer isso? Será que eu posso dizer isso? Mas eu tenho que dizer isso, né? Embora eu não tenha a convicção de que eu estou certo de dizer isso, eu tenho a convicção de que eu tenho que dizer isso. Eu teria que ter a capacidade de dizer isso. Irmãos, muito embora não tenha sido o objetivo principal de Paulo no seu discurso de despedida aos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, embora não tenha sido esse o seu objetivo principal, podemos, contudo, através da primeira parte do seu discurso, observar como um cristão, pregador do evangelho, como todos deveriam ser, deve se conduzir entre as pessoas no desempenhar que Deus enviou, não é? No desempenhar da missão que Deus nos enviou. Como é que eu estou me desempenhando? Porque Paulo diz assim, veja lá como nós lemos, né? A partir do verso 18, o apóstolo Paulo diz assim, vós bem sabeis como foi que me conduzi, não foram as circunstâncias, não foram as pessoas que o conduziu, mas ele conduziu a si mesmo, não é? Ele submeteu-se a ser conduzido por algo, não é? Ele foi ativo na sua condução. Então é isso que nos chama a atenção também. Como eu tenho me conduzido diante da responsabilidade de pregar o evangelho? Como as pessoas têm me visto? Certamente elas têm me visto, mas como eu tenho me visto?
diz a palavra de Deus aqui, né? O apóstolo Paulo diz: eu me conduzi. Paulo esteve por quase 3 anos pregando e ensinando a palavra de Deus aos habitantes de Éfeso. Ao sair de Éfeso e passar por algumas cidades próximas, com o intuito de passar o Pentecostes em Jerusalém, Paulo de Mileto manda chamar os presbíteros da igreja. Versos 16 e 17, olha lá, vamos ler. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, verso 16. Não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Não é? Então, irmãos, esse é o nosso contexto, essa é a história em que nós tiramos daqui a palavra de Deus à nossa vida, ao nosso coração. E para não ficar muito longo e enfadonho, nós dividiremos esse discurso em 3 sermões, né? 3 sermões. Hoje abordaremos, portanto, 2 aspectos do comportamento de Paulo entre os efésios. Vejamos, portanto, a forma como Paulo diz ter se conduzido entre os efésios durante o tempo que esteve entre eles. E eu espero que a forma como Paulo se conduziu seja uma lição para a minha vida e para a sua vida, para que também possamos cumprir o ID de Jesus e que possamos também, assim como Paulo, ter essa convicção. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, nós nos achegamos mais uma vez ao Senhor e rogamos que o Senhor fale ao coração da Tua igreja. Que o Senhor, nesse instante, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, possa aplicar esta palavra aos nossos corações, nos chamando à responsabilidade que nos foi dada de pregar o Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a obter da Tua palavra o ensinamento, a instrução, ó Deus, a responsabilidade e o poder para proclamar ao Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas, como o apóstolo Paulo fez. Ajuda-nos, portanto, nesse instante, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar, portanto, aí a forma com que Paulo disse ter se conduzido entre os efésios, que sirva de lição para as nossas vidas. A primeira forma é a forma de servo. Paulo agiu e Paulo se conduziu, não é, como um servo autêntico do Senhor Jesus Cristo. Ele diz no verso 9, né, depois de ter falado lá, vós bem sabeis como foi que me conduzia entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia, olha só, não é? Então, o que nós vemos é uma vida assim íntegra, uma vida íntegra de serviço ao Senhor, né? O apóstolo Paulo tinha a convicção do seu chamado, ele sabia que era um servo de Deus, e isso não pode faltar para aquele que é servo do Senhor como nós. Então o apóstolo Paulo vai dizer no verso 19, servindo ao Senhor, não é? Isso demonstra a condição do apóstolo Paulo, como ele se sentia, né, em relação à responsabilidade de pregar o Evangelho. Não como alguém importante que as pessoas deveriam se submeter, mas alguém a serviço do Mestre, a serviço de Deus. E eu acho que essa, irmãos, é uma característica que falta a muitos pregadores do Evangelho, não é? A servidão, a consciência de que nós somos servos de Cristo. E como servos de Cristo, nós estamos imbuídos. O apóstolo Paulo diz que sobre ele pesa a responsabilidade, né? A obrigação de pregar o Evangelho. Então, enquanto nós não tomarmos posse dessa palavra de Deus para as nossas vidas, nós jamais poderemos dizer assim que nós estamos livres do sangue das pessoas.
Nós somos servos de Deus, nós somos chamados para isso, para anunciar o Evangelho. Esse é o sentido da vida cristã. É para isso que nós somos chamados, para sermos servos e servas do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Paulo descreve sua obra como serviço a Deus, assim como frequentemente se apresentava em suas cartas. Veja lá você, Romanos capítulo 1, mais para frente um pouquinho aí, Romanos 1 diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então era assim que Paulo se apresentava, era assim que ele agia no seu dia a dia quando estava com as pessoas. Ele era um servo de Deus. Nós não podemos jamais esquecer isso, que nós somos chamados para sermos servos, servos de Jesus Cristo, servos de Deus, servos do Espírito Santo. Eu e você, nós estamos na condição de servo. Nós não somos coisa alguma, nós não temos valor algum. Se esse valor não for no próprio Cristo e na própria obra de Jesus Cristo que Ele delegou a cada um de nós. Então o apóstolo Paulo vai falar isso. E é assim que ele se apresenta em suas cartas. Veja também lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso de número... Filipenses 2, 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Ele estava falando sobre Timóteo e Epafrodito. Então todo servo de Deus tem que ter essa consciência. Todo crente, melhor dizendo, todo cristão tem que ter essa consciência de que nós somos apenas servos, somos tão somente servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Como consequência do serviço, como consequência dessa consciência cristã de ser servo de Deus, Paulo menciona a sua humildade. Porque se você é servo, você também é humilde. Então é uma consciência do serviço. O apóstolo Paulo vai dizer, no verso 19, servindo ao Senhor com toda a humildade. Com toda a humildade. Infelizmente, irmãos, essa tem sido uma característica rara, até mesmo no nosso meio, no meio da igreja reformada, a humildade. A humildade. Não existe servo sem humildade. Não existe servo sem humildade. E essa era uma característica de Paulo. Ele diz assim, ele fala da sua humildade, que exemplificava a sua recusa de reivindicar coisa alguma para si mesmo. Hoje em dia nós vemos pregadores que exigem, não é, dinheiro para pregar o Evangelho, para vir à casa de Deus, para visitar uma igreja, para trazer uma mensagem. Eu vou se me pagarem tanto. Não é? Graças a Deus, e isso ainda é raro no nosso meio. Mas muitas igrejas por aí, muitas denominações por aí, pregadores, eles cobram para trazer a palavra de Deus. Não é? Mas Paulo não. Paulo, ele sempre se recusa a reivindicar coisa alguma para si mesmo. Veja o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versos 1 e 2. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. O apóstolo Paulo é um servo humilde, né, que trabalhava com as próprias mãos para o seu sustento, inclusive. Muitas vezes ele disse isso. Ele diz não que eu não tivesse direito, porque os outros apóstolos do Senhor, eles ganham da obra. Né? Paulo não achava errado ganhar da obra. Mas enquanto ele pudesse trabalhar, não é? Ele trabalhava para o seu próprio sustento e para que não causasse escândalo à igreja. Veja também o que ele diz em 2 Tessalonicenses 2,6.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6. E agora sabeis o que o detém. 2 Tessalonicenses, desculpem. Eu acho que não é esse texto. Um momentinho só. 1 Tessalonicenses 2,6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outro. Né? E o verso 7 ele vai dizer, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, nos tornamos carinhosos, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele dá muitas demonstrações da sua humildade, porque a humildade, não é a irmã gêmea do serviço ao Senhor, daquele que serve a Deus. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo no verso de número 19, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas. Essa é a segunda humildade no seu discurso. Ou melhor, é a segunda característica da sua servidão de Cristo. A primeira é a humildade, a segunda são as lágrimas. Paulo confessa que derramou lágrimas 2 vezes ao ser perseguido pelos seus inimigos. Veja, o verso 19 nós estamos lendo aqui, né? Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas. E o verso 31 também. Portanto, vigiai, diz o apóstolo Paulo, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, essa era uma característica dele. Ou seja, o sofrimento também é uma característica dos servos de Deus, daquele que anuncia o Evangelho. Hoje, as pessoas querem servir a Deus, não sem sofrimento. As pessoas acham que é obrigação de Deus abençoar o seu servo para que ele não tenha nenhum problema mais. Ninguém mais morre, ninguém fica doente, ninguém passa necessidade. Não é verdade. O Senhor Jesus Cristo passou todas as dificuldades de uma vida de uma pessoa simples, pobre. O apóstolo Paulo e todos os demais apóstolos e todos os servos de Deus são assim. Mas hoje há assim uma mentalidade sendo disseminada por aí de que o crente não pode sofrer, o crente não pode chorar, o crente não pode passar por dificuldades, o crente não pode ficar doente. Conversa, irmãos, conversa. Essa é uma característica, inclusive, dos servos de Deus, o sofrimento. O sofrimento. Como é que pode um santo viver num mundo caído, num mundo de pecado, e as coisas tudo irem bem? Pelo contrário, se a sua vida está muito boa, você não tem nenhum problema, olha, fique desconfiado, porque o servo de Deus sofre nesse mundo, não é? O próprio Cristo disse, no mundo passais por aflições, e ele disse também, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, nós também venceremos, porque Cristo venceu em nosso lugar. Mas é uma característica, é algo que faz parte da vida cristã. Então o apóstolo Paulo chama os presbíteros de Éfeso e está falando para eles, olha como eu conduzi desde o primeiro dia entre vós. Vós sabeis como eu me conduzi servindo a Deus, se colocando na posição de servo e não de senhor de vocês, e com humildade, ou seja, satisfeito com aquilo que tem, com aquilo que ganha, não murmurando, não reclamando, e mais com lágrimas, com sofrimentos, o que muitas pessoas diriam que seria suficiente para ele abandonar o ministério, para ele deixar de fazer o que Deus mandou fazer. Não, eu vou, Senhor, mas como aquele rapaz que disse que queria servir a Jesus Cristo, e Jesus disse assim, então, deixa tudo e serve-me, ou vende tudo o que tens e segue-me, dá aos pobres e segue. Não, isso eu não quero. Então, as pessoas colocam condições para servir a Deus, quando na verdade, quando nós aceitamos a Jesus Cristo,
Nós nos submetemos a uma condição que todo servo de Deus é chamado assim a passar, né? Momentos difíceis na vida, daí o apóstolo Paulo ter falado que serviu ao Senhor com humildade e com lágrima, não é? Com lágrima. E essa última característica aqui, que ele vai dizer, provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Os judeus sempre foram uma pedra no sapato de Paulo, não é? Porque eles não consentiam de que o evangelho é pela graça, de que todos, eles muito apegados aos cerimoniais do Antigo Testamento, eles não abriam mão das coisas que eram sombras do que estava por vir e que veio de fato e se revelou na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os judeus não se conformavam com isso, e quando o apóstolo Paulo então ensinava que não precisava mais se circuncidar, não é? Que agora os cristãos, por exemplo, serviam ou buscavam a Deus no domingo, no primeiro dia da semana, né? E algumas tradições, a graça de Deus, o evangelho, ele vem romper com essas tradições que eram sombras, não é? Das bênçãos que o Messias traria no Novo Testamento. Apenas sombras, não é? Apenas modelos. Mas isso fez com que aqueles judeus perseguissem então o apóstolo Paulo e trouxesse muito sofrimento para ele, irmãos. Então essa é a terceira característica da servidão, não é? A primeira, humildade; a segunda, lágrimas; e a terceira, portanto, é uma vida aí uma vida de perseguição, de provação, uma vida de provação. Veja aí que o apóstolo Paulo fala das provações causadas por esses judeus. Parece ter sido algo constante na vida do apóstolo Paulo, né? Nós vemos em todo o livro de Atos, logo após, naturalmente, a conversão de Paulo, a perseguição dos judeus, Nós não vemos essa perseguição com outros apóstolos, como Pedro, como Mateus, não é? Como João, porque, naturalmente, esses apóstolos ter acompanhado Jesus e ter um ministério mais voltado para os judeus, eles não desfrutaram de algumas revelações que o próprio apóstolo Paulo desfrutou, como ser chamado para ser pregador aos gentios. E ele não poderia agir com os gentios da mesma forma que os outros apóstolos agiam com os judeus. Os judeus tinham uma tradição por trás, toda uma história. Ainda assim, não é? Pedro reconhece o chamado do apóstolo Paulo e reconhece também, depois acaba confessando que de fato essas coisas ficaram no passado. Mas Paulo, então, ele vai ter essa luta constante aí no seu ministério. Veja aí 2 Coríntios capítulo 11, texto conhecido nosso, né? 2 Coríntios capítulo 11, veja aí o verso 24 e depois o verso 26. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Olha o verso 26. Em jornadas muitas vezes, em perigos e rios, em perigos e salteadores, em perigos entre patrícios, não é? Em perigos entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. O apóstolo Paulo teve uma vida bem atribulada em relação às perseguições das quais ele foi alvo, né? 1 Tessalonicenses 2, vamos lá. Deixa eu ver aqui. 1 Tessalonicenses 2, verso 14 ao 16. Tanto é assim, irmãos, que vos tornasse imitadores da igreja de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus, porque também padecesse da parte dos vossos patrícios
as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então o apóstolo Paulo fala claramente aqui à igreja de Tessalônica, não é, que os judeus se tornaram inimigos por conta dessa posição que eles adotaram de perseguir o apóstolo Paulo e até de impedi-lo de levar o evangelho aos gentios. Não é? Isso nos leva, irmãos, à segunda forma que Paulo procurou se conduzir entre os efésios. Então, a primeira forma é na condição de servo, com as características de humildade, de lágrimas, né, e de provações causadas pelos judeus, certo? Finalmente, aqui, a segunda forma que Paulo ele age, não é? Paulo se conduz, né? Como ele diz, nós estamos nos deixando levar pela afirmativa de Paulo no verso 18. E quando se encontraram com ele, disse: bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Esse é o nosso versículo-chave aí, para nós compreendermos todos os demais versículos. Então, ele se conduziu da maneira que um servo de Deus deve se conduzir. Segundo, né, perseverando, sendo perseverante. De que forma? Não deixando de anunciar coisa alguma proveitosa. Veja o que diz aí o verso de número 20. Quando ele acabou de falar dos seus sofrimentos, ali como servo de Deus, ele fala assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós vemos um apóstolo Paulo, servo de Deus, convicto dos seus sofrimentos, das perseguições que sofre, das suas lágrimas, portanto, mas ainda assim não deixando de anunciar tudo o que era necessário para que aquelas pessoas fossem salvas. Não é? Irmãos, que coragem, que determinação, que consciência do apóstolo Paulo, que nós também precisamos ter nessa missão de levar o evangelho a toda criatura. Precisamos deixar de sermos crentes de açúcar, que qualquer coisa se derrete, crentes e cristais que qualquer coisa se quebra. Nós precisamos estar, não é, imbuídos assim das mesmas convicções do apóstolo Paulo, de que nós somos chamados realmente para algo difícil. Nós somos chamados para tirar pessoas do inferno. Nós somos chamados para curar pessoas de doenças mortais, que é o pecado. Não há lugar para, para a autopiedade. Não há lugar para nós nos deixarmos o serviço e irmos, para o conforto dos nossos lares, porque está difícil a seara. Então é isso que o apóstolo Paulo vai dizer agora nos versos 20 e 21. Essa é uma característica de quem é chamado para pregar o evangelho. O verso 20 diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Ou seja, com todos os problemas que o apóstolo Paulo teve, ele nunca deixou de cumprir, de ir para a igreja, de pregar. Ele nunca faltou, né? Essa semana mesmo eu tive a infelicidade de confundir um horário de uma reunião e faltei uma reunião importantíssima. Mas como eu como eu penei por ter esquecido esse horário, por ter confundido, na verdade, esse horário. Mas, irmãos, não foi de propósito, não foi por outro motivo, não é? Parece que
esses tempos de quarentena, a gente realmente perde um pouco da nossa capacidade de lembrar das coisas. Então, provavelmente foi isso que aconteceu, mas em hipótese alguma nós podemos deixar de participar de um compromisso que Deus nos dá por questões frívolas. Por questões frívolas da vida. Porque está chovendo, eu não vou para a igreja, eu não vou no evangelismo, eu não vou na reunião de oração, ou porque está calor demais, ou porque um irmão não gosta de mim, ou porque eu briguei com fulano, eu briguei com ciclano, ou porque hoje eu não estou bem. Não. Nós vemos na vida do apóstolo Paulo uma vida de um homem atribulado, de um homem perseguido por todos os lados, um homem, inclusive, que alguns biblistas vão dizer que era doente, que tinha enfermidades. E nós temos um homem assim, responsável. Então isso está faltando, infelizmente, irmãos, em muito crente dos nossos dias. Responsabilidade. Seja responsável. Deus lhe chamou para ser cabeça e não cauda. Cabeça. Então é isso que muitas vezes nos falta. Paulo, não obstante chorar e passar provações, nós vimos, ele chorou lá, ele passou provações, né? Mas ele não abandonou as suas responsabilidades, não deixando de anunciar aos efésios coisa alguma proveitosa. Hoje vemos cristãos faltando às suas responsabilidades por muito menos. Ele já havia dito que servia ao Senhor. Portanto, ele vai dizer em outras cartas que não serve a homens, mas serve a Deus. Será que não falta isso para os crentes de hoje também? Ter essa convicção de que nós servimos a Deus, não servimos a fulano, a beltrano, a essa classe, ou aquela classe, ou aquilo, ou outro. Nós somos servos de Deus. E porque somos servos de Deus, devemos responder a Deus e nos devotar a Deus e nos esforçar para agradar a Deus. Somente quem pode nos dispensar das nossas responsabilidades é o Senhor. Ele é o Senhor da seara. Ele é o Senhor da seara. Não é hoje como no serviço secular, né? Que você vai lá e pede as suas contas. Não é. O caráter do Evangelho, a natureza do Evangelho é outra. Não é? De fato, a seara é grande. Vamos ver lá. Lucas capítulo 10, verso 2. Lucas capítulo 10, verso 2, olha o que Jesus diz, não é? E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós sabemos que a seara é grande. E se torna mais grande ainda justamente porque alguns crentes não assumem a responsabilidade para os quais foram chamados. Se torna mais pesado para outros irmãos. Não é raro, infelizmente, ver irmãos doentes e tanto trabalhar na obra do Senhor. Mas por quê? Porque tem alguém não fazendo a sua parte. Tem alguém se escondendo, tem alguém não assumindo a responsabilidade do ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos muitas pessoas assim, não é? Como se diz aí, esperando apenas, e não é assim que um servo de Deus, né? A seara é grande, Jesus falou, é verdade. Devemos rogar, mas ela se torna ainda maior, mais pesada, quando eu deixo de fazer aquilo que é minha responsabilidade. Pense nisso. Antes de orar para que Deus abençoe o seu líder, o seu irmão,
né? Ore por você mesmo, para que Deus lhe dê força, lhe sustente, lhe dê a ousadia de trabalhar na obra do Senhor, de assumir o compromisso da obra do Senhor. Faça isso. A seara é grande. Mas o Senhor também preveniu os seus discípulos. Jesus nunca escondeu de que servi-lo é difícil. Ele disse, olha, até os lobos, até as aves do campo, até as feras do campo têm lugar para dormir, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele falou das dificuldades, mas ele falou também do final de tudo isso, de que nós moraremos na glória e vai valer a pena. Jesus falou da dificuldade da seara, mas também preveniu-nos sobre aquele que tem posto a mão no arado, não pode mais olhar atrás. Veja aí Lucas capítulo 9, verso 62. Lucas 9, 62. Mas Jesus lhes replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, não podemos olhar para trás. Não podemos. Nós temos que nos firmar no Senhor Jesus Cristo, olhar para Cristo. Como o apóstolo Paulo mesmo disse em outra epístola, ou numa epístola dele, numa carta dele, de que segue para o alvo, olha para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam, continua para o alvo. Esse deve ser também a nossa característica, porque nós somos chamados igual o apóstolo Paulo. Como eu disse, sobre alguns a responsabilidade é maior, talvez sobre os pastores, possivelmente, ou melhor, logicamente, os pastores têm essa obrigação, não é, maior de pregar o evangelho, os seminaristas, os presbíteros e assim por diante, mas essa missão foi dada a cada um, na grande comissão, no grande chamado que Jesus disse, ide a todo mundo, ali foi a toda a igreja mesmo, não é? Então essa responsabilidade é compartilhada com cada um de nós, a uns mais, a outros menos, mas certamente a todos foi dada essa missão de pregar o evangelho, de tomar o arado nas mãos e não desfalecer, e prosseguir, e apesar das lágrimas, e apesar das provações, e apesar de todas essas coisas que nos acontecem, não é? Nós somos servos de Deus e devemos continuar assim, firmes, pregando o evangelho. Aconteça o que acontecer, nós devemos sempre estar firmes pregando o evangelho, não é? Temos que levantar a cabeça nesse tempo de pandemia e não nos assustar, não é? As coisas hão de acontecer mesmo, irmãos, hão de acontecer, não é? Não podemos nos deixar deprimir, nos deixar amedrontar, deixar de fazer o trabalho, de ligar para o vizinho e falar assim, vamos assistir o culto junto comigo, olha, mandar um hino para o vizinho, né? Ainda que não dê para a gente fazer visitas nessa época aí, por causa da contaminação, mas continuar pregando o evangelho da forma que dá, né? Manda um bolo, faz um bolo gostoso, põe a palavra de Deus ali, põe um versículo bíblico, vai lá, entrega para o seu vizinho, né? Se você vai estar pregando o evangelho, vai estar arrumando um motivo para que ele leia a palavra de Deus, convida ele para prestar culto conosco, para estudar a palavra de Deus conosco, né? Apesar todas as dificuldades que nós temos tido com a internet, com todas as coisas, nós temos feito o trabalho. Os presbíteros têm feito os devocionais aí maravilhosa. Quantas vezes Deus tem usado a vida dos presbíteros aí, do pastor Francisco, de todos os irmãos aí pregando aí, trazendo mensagens, nossa, maravilhosas. Você tem compartilhado essa mensagem com seus parentes? Você tem compartilhado essas devocionais, enviado aí, chegado para as pessoas, não é? Então é isso que nós devemos fazer, irmãos. Nós temos que, não é, deixar-nos
trabalhar pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo vai dizer aqui, no texto que nós estamos vendo nessa noite, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Não deixou em momento nenhum. De vô-la ensinar publicamente. Publicamente. É interessante essa palavra pública aqui, é sem, é sem barreiras, sem paredes. É para que todos possam ver publicamente e também de casa em casa. Então Paulo fazia um trabalho público, mas ele também fazia um trabalho individual. Individual. Como o pastor tem que fazer, né? Ele prega para toda a igreja, mas ele faz visita, ele ora em particular por um irmão, por um membro, ele visita uma ovelha. Mas isso também você pode fazer. Você que mora aí do lado, que sabe que seu irmãozinho está com dificuldade, que tem uma pessoa com dificuldade na sua rua, você pode fazer isso, você pode visitar, tomar todas as cautelas necessárias e pode se fazer chegar a ele como um servo de Deus, uma serva de Deus. Então vejam que o apóstolo Paulo está recomendando isso à igreja, porque ele sabe que depois da sua partida entrarão heresias na igreja e afastará o povo dessas verdades, irmãos. E hoje nós estamos correndo esse risco, porque nós estamos separados. Queria mostrar para vocês aqui a igreja está toda vazia, a igreja está vazia. Olha a igreja, olha o templo está vazio, né? Melhor usar a palavra templo do que igreja. O templo está vazio, mas nós podemos nos unir, nós podemos ainda assim estar juntos, não é? Nós podemos usar as oportunidades para continuar pregando. E as pessoas dispersas assim, elas podem enfraquecer na fé. Então não se deixe enfraquecer, e se você souber de alguém que está enfraquecendo, ajude também. Como o apóstolo Paulo, não deixando de anunciar todas as coisas que eram necessárias, que se faziam necessárias. Anunciar coisa alguma proveitosa, publicamente, mas também de casa em casa, se necessário for. Então não deixe. Nós não sabemos o que acontecerá na volta, né? Como será a volta? Assim, eu anseio de ver a congregação novamente cheia. Eu anseio de ver a quarta igreja novamente cheia. De ver esses bancos todos repletos, a galeria toda cheia, o coral cantando. Mas como será a nossa vinda? Como será que está o meu irmãozinho que canta no coral? Como será que está a irmãzinha que senta lá no último banco? Aquele irmão que está se chegando na igreja agora, que estava fazendo a classe de catecúmenos. Você já parou para pensar como eles estão? Então, meus queridos, é hora de nós exercermos o chamado de pregar o evangelho a toda criatura. O chamado de sermos servos e servas de Deus, com toda a humildade, com lágrimas se precisar, nas tribulações, mas também não deixando de anunciar coisa alguma proveitosa publicamente ou de casa em casa, como diz o apóstolo Paulo. E ele continua dizendo, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é interessante que ele fazia o seu trabalho não só para os crentes, ele fazia para todas as pessoas. O seu chamado era pregar o evangelho às pessoas, judeus e gregos. Pessoas distintas, diferentes. É lógico que ele não deixava de edificar a igreja, de escrever a igreja, de exortar a igreja, como está fazendo aqui. Mas ele fazia o papel dele pregando a todo tipo de pessoas, não tendo acepção de pessoas. Então ele prega tanto a judeus quanto a gregos, não é? Paulo também diz, testificando no grego marturel, né, de Marte,
né, de sacrifício. Daí ele reforçar a ideia de mártir no verso 24, olha lá. Ele fala testemunhando aqui, né? Nós lemos testificando, melhor dizendo, do verbo marturel lá do grego, verso 21. Mas olha o que ele vai dizer também no verso de número 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Qual que é o ministério que recebi do Senhor? Para testemunhar, para ser um mártir do Evangelho. Você é um mártir do Evangelho? Você tem assumido, não é, a nossa condição de mártir, de pregar o Evangelho? Então, meu querido, é isso que a palavra de Deus está nos conclamando, a darmos a nossa vida em favor daqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. É isso. É isso que significa a palavra marturel, ou mártir, ou testificar. Paulo testemunhou tanto a judeus quanto a gregos o arrependimento para com Deus. Aos gregos e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, judeus. O que temos aqui é um quiasmo. É uma forma, uma linguagem hebraica de falar as coisas e pertinente principalmente àquela época, né? Hoje a gente fala quiasmo. Era uma construção gramatical em que ele dividia as ideias dentro da frase, vamos dizer assim. Então, veja lá, mais uma vez, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo estava dizendo assim, não é? Com esse quiasmo aí. Em linhas gerais, esta é a verdade, pois o arrependimento é voltar-se para Deus. Fazia parte especialmente da mensagem aos gentios. O gentio precisava se arrepender e voltar para Deus. Só que o judeu, supostamente, ele já tinha Deus. O que precisava? A fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então há um jogo de palavras dentro de uma frase, isso é o quiasmo, e Paulo está usando aqui para chamar a atenção, dizendo que ele fez isso. Ele fez isso. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé era para o judeu e o arrependimento era para o grego, né? Porém, na Epístola aos Romanos, por exemplo, nós vamos encontrar que a fé é necessária para todos os convertidos, né? Não há diferença entre gregos ou judeus, mas todos têm que se converter à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é uma forma de linguagem que Paulo chamar a atenção ali, não é? E colocar isso, não é? Então, meus irmãos, essa deve ser também a forma, não é, de nós agirmos nesses tempos, de nos conduzirmos. E é interessante, aí eu vou deixar para a próxima semana, quem sabe, a segunda parte desse sermão, mas eu já vou dar uma palhinha aqui, mostrando que ao mesmo tempo que Paulo fala assim, lá no verso 18, né? E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como me conduzir. Então, Paulo está dizendo que é uma autocondução. Ele infligiu a si aquela responsabilidade como servo de Deus. Mas, porém, contudo, entretanto, ele vai, a partir do verso 22, dizer que essa condução, na verdade, é do próprio Espírito Santo. Não há contradição aqui, né? Na verdade, o Espírito Santo falava ao seu coração, revelava as coisas que iam acontecer e ele se submetia. Então é isso, irmãos. Eu espero em Deus que hoje o Espírito Santo tenha falado da sua vida, da minha vida, para nós nos acertarmos com Deus, para nós, se não estivermos já cumprindo, né, a nossa missão, não deixando de anunciar coisa alguma proveitosa àquelas pessoas que Deus nos confiou, que assim façamos para a glória de Deus. Que Deus tenha falado
ao meu e ao seu coração. Amém? Voltaremos então nesse texto aqui, a partir do verso 22, quando o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo o Espírito constrange a fazer as coisas com que ele agora está se submetendo, de ir para Jerusalém, mesmo sabendo que lá ele seria perseguido e seria preso, né? Porque os profetas, inclusive um profeta se levantou lá e vai falar justamente isso para o apóstolo Paulo, né? E ele vai dizer que todas as cidades que ele tem passado, é isso que o Espírito Santo lhe tem revelado. E você, tem ouvido a voz do Espírito Santo? Eu espero que sim. Que Deus o abençoe, portanto, nessa missão de pregar o Evangelho, e nós vamos continuar assim, suplicando a bênção de Deus para que continuemos, irmãos, pregando, né, assumindo a nossa responsabilidade diante do Senhor. Eu vou mais uma vez aqui abrir um hino para que possamos cantar a Deus. Os irmãos podem ir procurando, hino de número 227, a velha história. Hino de número 227. Já vamos um minutinho só, irmãos. Vamos cantar esse hino juntos? Hino de número 227. Vamos aguardar um minuto. Conta-me a velha história, grande Salvador, de Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus me pode amar. Conta-me a velha história e teu coração, de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Dá-me com ternura, amado Redentor, e tanto sofro por ser um
tempos de aflição, ouvir a velha história que alegra o coração. Dá-me a velha história que fala o coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Se o brilho desse mundo dar dos céus a luz, narrar com ternura a história de Jesus. E quando enfim a aurora o mundo além raiar, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Conta-me a velha história que fala o coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Amém. Vamos orar mais uma vez nesse instante. Após a oração, eu não vou hoje impetrar a bênção, mas gostaria de deixar para os irmãos a bênção sacerdotal. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nos achegamos mais uma vez a Ti. Agradecidos pela oportunidade, ó Deus, de estar com os nossos irmãos, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, ó Deus, ainda que com as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas, ó Deus, temos nos esforçado de buscar ao Senhor e de sempre nos colocar no centro da Tua vontade. Ó Deus, ajuda-nos, abençoa-nos com essa palavra que foi lida e exposta essa noite. Ó Deus, revigora as nossas almas, o nosso chamado, ó Deus, nos relembra, e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa restaurá-lo em nossas vidas, para que possamos nos lembrar que temos um propósito para o qual fomos chamados, que seja o de continuar a alcançar vidas como fomos alcançados um dia, pregar o Teu Evangelho, não obstante, ó Deus, o sofrimento, a humildade, não obstante, ó Deus, as tribulações, as dificuldades, mas que possamos, ó Deus, com todo o esforço, com toda a ajuda do Espírito Santo, não deixar de anunciar coisa alguma proveitosa a todas as pessoas, tanto crentes como não crentes. Usa-nos, Senhor, queremos ser instrumentos Teus, instrumentos usados, agraciados pelo Senhor. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, realmente ser usados, por isso faz isso através das nossas vidas. Incomoda, Senhor, para que possamos incomodar aos outros, pregando o Evangelho, nos livrando do sangue, ó Deus, das pessoas que ouvirão o Evangelho. Como o apóstolo Paulo disse, olha, já não tem mais essa responsabilidade. O sangue dessas pessoas não era mais de responsabilidade dele, porque tudo o que ele podia fazer, ele fez, ó Deus. Assim também nós queremos agir, porque assim como Paulo, nós somos chamados para pregar esse Teu Evangelho. Prepara-nos, Senhor, prepara a Tua igreja para o retorno. Abençoa nossas vidas, dá-nos saúde mental, espiritual, física, para que cada um, ó Deus, assuma o seu compromisso e volte, ó Deus, sempre imbuídos da sua responsabilidade, preparados, ó Deus, para
atender o teu chamado. Ó Deus, obrigado pela vida do reverendo Francisco, da sua família, do conselho da nossa igreja, dos presbíteros, esposas, filhos valorosos, Senhor, servos e servas do Senhor, da diaconia que tem trabalhado, ó Deus, junto com o Ministério de Ação Social. Obrigado por esses homens, essas mulheres que não têm medido esforço, ó Deus, para continuar a proclamar o teu evangelho, a praticá-lo, ó Deus, através das ações sociais, das boas obras. Abençoa a vida de cada irmão, ó Deus, de cada vida. Ajuda-nos a nos importar uns com os outros e assim por diante, ó Deus. Fazemos uma grande corrente para que o teu nome seja conhecido de todos os nossos familiares, de todos os nossos vizinhos, de todo ao derredor. Mostra-nos uma igreja operante, uma igreja de fé, não obstante estarmos separados fisicamente, mas que a tua obra continue a ser realizada. Obrigado por tudo, obrigado pela tua bênção. Dá-nos uma semana assim operante e operosa na tua presença. Obrigado por tudo, pela minha casa, pelos meus filhos, pela minha esposa e por tudo mais. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, no nome santo e precioso de Cristo. Amém. Meus irmãos, antes de ler esse texto, eu quero fazer um apelo para que os irmãos possam influenciar outros irmãos a participar dos cultos, das devocionais, das mensagens e também das aulas de escola dominical, né? Como eu disse, com todos os problemas que nós temos feito, né, nos esforçado para fazer os trabalhos da igreja, mas muitas vezes não vemos a participação da igreja, né, de uma forma mais, né? Hoje nós temos, por exemplo, aqui 16 pessoas assistindo de 300 e tantas que nós temos na igreja. Então fica aí essa questão, para que possamos influenciar e falar aos irmãos. É um apelo que fazemos aí para a glória de Deus, não para a nossa mesmo. Não queremos ser vistos, mas queremos que a palavra de Deus continue a ser divulgada. E a palavra de Deus que nós encerramos aqui dizendo, a bênção sacerdotal. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Uma boa noite, uma boa semana, que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.